Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô tão feliz. Aquele primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube falando sobre as minhas orquídeas foi um sucesso. E ficaram muitas dúvidas, né? Eu tive muitos comentários, muitas perguntas lá, me perguntando a respeito dos toquinhos, a respeito de madeira, a respeito da forma como eu coloco água nelas, quantas vezes eu coloco água nelas. Então, assim, teve muitas dúvidas. Então, eu vou fazer uma série de vídeos aqui falando sobre orquídeas. Nós vamos falar também sobre rosas do deserto. É, Vamos falar sobre outras plantas também, mas mais vai ser sobre orquídeas e rosa do deserto, que são as plantas que nós vendemos. E são plantas que eu tenho mais conhecimento e que eu acho que eu posso contribuir mais na vida de vocês aí, no cultivo de vocês. E qualquer dúvida, gente, vocês deixam aqui no comentário que vai virar tema de outros vídeos, né? Eu vou responder vocês aqui nos comentários. Eu tô procurando responder todo mundo que vem aqui, deixa um comentário, deixa uma pergunta. Eu tô indo lá no comentário da pessoa e tô respondendo. Mas isso também pode ser dúvida de outra pessoa. Então, por isso que essas perguntas que são mais recorrentes vão virar tema de vídeo aqui no YouTube, aqui no nosso canal Casa 480. Então, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha adubação. Eu uso geralmente duas adubação. Aqui na minha casa eu sempre fiz uso dessa adubação que eu vou falar para vocês. E lá nas orquídeas da chácara, eu tô experimentando um outro adubo. Eu tô experimentando esse adubo desde o final do ano passado, desde dezembro. Mas assim, eu ainda não tô com uma opinião formada ainda sobre esse adubo. Por isso que eu não vou falar sobre ele aqui. Quando eu tiver um posicionamento sobre ele, aí eu venho aqui e vou fazer esse feedback para vocês. Lembrando que nós vamos ter vídeos gravados aqui nas minhas orquídeas aqui de casa e vamos ter vídeos gravados lá na chácara também. E eu vou mostrar para vocês aqui um dos adubos que eu uso. Hoje nós vamos falar desse adubo e depois no próximo vídeo sobre orquídeas nós vamos falar sobre esse outro adubo. Eu quero fazer um experimento também de um outro tipo de adubo, mas esse outro adubo, ele é um pozinho. E aí, quando eu for fazer esse experimento aqui nas orquídeas daqui de casa com ele, eu vou gravar para vocês e nós vamos acompanhar eles aqui, esse processo desse experimento aqui no YouTube. Mas hoje eu quero falar desse adubo aqui. Esse adubo, ele é um adubo específico para crescimento. Eu vou mostrar aqui para vocês qual que é. É o Forte Orquídeas. Tem muitos anos que eu uso esse adubo aqui. Ele é o adubo Peters Profissional 30-10-10. Ele é diluído em água e eu diluo ele, tá aqui falando. Ele é um adubo foliar. Dilui-se 20 não, tô fazendo confusão. Dilui-se 2 gramas em 1 litro de água. Então, 2 gramas, ela corresponde a 1 colher de café, que é aquela colherzinha menor que a gente tem no nosso faqueiro de casa, é a colher menor.
tem a colher de café, que é essa aqui, e eu vou mostrar para vocês a colher de chá, para vocês verem a diferença. A colher de chá, ela é maior do que a colher de café. E assim, adubo, gente, é muito sério. A gente tem que prestar muita atenção quando a gente vai fazer a adubação das nossas plantas. Porque o excesso de adubo, ele mata as nossas plantas. E isso eu tô falando de experiência própria. Há 2 anos atrás, eu errei na adubação e eu matei algumas plantas minhas daqui de casa. Não coloquei nas orquídeas. Esse adubo, ele é um adubo que eu coloquei numas plantas que eu tenho de folhagem e não teve jeito, não teve solução. Eu não consegui salvar essas plantas. Elas morreram, elas secaram. Então a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado. A adubação, a gente erra para menos, nunca para mais, porque errou para mais não tem conserto, as plantas morrem mesmo. Então, é uma colher de chá, né, em 1 litro d'água. Eu coloco 2 colheres de chá nesse pulverizador meu aqui. Esse pulverizador, ele é para 2 litros de água. Então, eu sempre coloco um pouquinho a mais de água. Vocês estão vendo aqui na marca, ó. Eu sempre coloco um pouquinho a mais de água, né? Então, passa um pouco dos 2 litros. E esse adubo, ele é um pozinho azul. E um fato, assim, muito importante que a gente tem que prestar atenção, porque esse adubo azulzinho, se ele entrar em contato com o ar, ele fica aguado. Vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu com o meu. Ele meio que petrificou, ele ficou úmido, sabe? Sabe aquelas pedrinhas úmidas? Então foi isso que aconteceu com o meu, ó. Então é importante a gente não deixar ele entrar em contato com o ar. Sempre que usar, vedar ele bem vedado. O meu, o que aconteceu? Que eu não percebi. Por que ele melou? Um dia eu fui abrir o pote de adubo e a minha tampinha, ela rachou. E isso aqui passou ar para dentro do frasco. Por isso que ele ficou úmido, virou essas pedrinhas assim, ó, tá vendo? Isso aqui não impede que a gente use esse adubo, a gente pode continuar usando esse adubo tranquilamente. Só que ele é mais difícil da gente dosar a quantidade de colocar na água. Mas como eu sempre falei, eu sempre prefiro errar para menos, então eu coloco um pouco menos do que eu colocaria se ele tivesse sequinho. Então eu coloco uma quantidade assim, ó. Eu não coloco a colherzinha cheia, eu coloco menos. E aí eu coloco aqui dentro. Dissolvo esse adubo e aí é muito fácil. Depois dele dissolvido, vou dar uma chacoalhada nele aqui para ele dissolver bem dissolvido, porque se ele não dissolver bem dissolvido, ele vai entupir o pulverizador. E lembrando que a adubação nas plantas, a não ser que o tempo esteja bem fresco e sem sol, a gente só faz à tarde, no final da tarde. Por volta ali de 6 horas, mais ou menos, que o sol já encobriu, né? Que já não tem aquele sol forte. Aí a gente faz essa adubação. A adubação a gente não faz enquanto tem sol quente, porque senão queima as nossas plantas. Se tiver um tempo fresco e sem sol, a gente pode fazer adubação na parte da manhã.
Se não, é só no final da tarde, gente. Não caiam na bobeira aí de achar que não tem problema, não, porque tem problema e dá muito ruim. E aí é fácil. Feito isso, lembrando que esse adubo, ele é um adubo foliar. Então, é importante a gente pulverizar o adubo. A gente pulveriza aqui em cima das folhas, mas principalmente aqui por baixo das folhas, que é onde elas vão absorver esse adubo. Orquídea absorve adubo aqui na parte de baixo, na parte de cima muito pouco. E esse adubo foliar, geralmente as nossas orquídeas não absorvem a totalidade dele nas folhas, não. Então, o que eu faço? Eu sempre coloco o adubo nas folhas e nas raízes, que é onde ela vai absorver 100% ali que ela vai ter o aproveitamento melhor da adubação. E aí depois nós vamos fazer a adubação aqui, eu vou fazer com vocês. E eu quero falar um pouquinho do que a gente precisa se atentar na hora do cultivo das nossas orquídeas. Então vamos fazer a adubação. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como a gente faz e depois a gente volta falando mais um pouquinho. E aí, gente, vocês estão vendo que eu molho toda a orquídea. Molho tudo mesmo, molho com gosto. Bem, pessoal, então a adubação está feita em todas as orquídeas. A adubação que eu fiz hoje foi a de crescimento, que é esse adubo aqui, da Forte Orquídeas 30-10-10, que é o adubo de crescimento, né? E eu faço uma semana, eu faço esse adubo de crescimento e faço uma outra semana o adubo de floração nas plantas adultas. E assim, esse processo que eu faço de adubação deu muito certo aqui nas minhas orquídeas. Mas o que a gente tem que entender é que não é só adubação. Tem todo um contexto para as nossas orquídeas se adaptarem na nossa casa, crescerem e florescerem, né? Não é só o adubo, porque não existe milagre. Não adianta eu falar para você, usa esse adubo aqui, que é o que eu uso de crescimento, que vai fazer milagre, sua planta vai crescer e você vai ter floração aí dentro de 15 dias. Não existe. É todo um conjunto do local onde que ela tá, né? Ela precisa se adaptar naquele lugar, ela precisa de sol, planta nenhuma, flor nenhuma dá sem ter sem pegar sol, sabe? Todas elas precisam de sol. Só que a orquídea, ela não gosta de sol direto. Para a gente pensar se aquele local que a gente imagina colocar as nossas orquídeas na nossa casa, se a orquídea vai aguentar ficar naquele lugar ou não, é só você pensar o seguinte: eu conseguiria ficar naquele lugar ali por alguns minutos ali debaixo de um sol, pegando ou aquele vapor quente, né? Ali próximo da janela, se for dentro de casa, ou na nossa varanda, que pega aí um calor muito forte, porque as nossas orquídeas, ela não suporta. Se a gente aguentar, com certeza as nossas orquídeas também vão aguentar. E esse local aqui, onde eu coloquei as minhas orquídeas,
como eu falei no vídeo anterior, ela é a parede da casa do meu pai. Aí o meu esposo colocou os pallets aqui para mim. Então o que que acontece? Tem a beiradinha aqui, ó, do telhado da casa do papai, mais o sombrite 80%. Então, assim, elas amaram esse local. Dava certo também quando eu coloquei elas no vaso, porque quando eu comecei o cultivo aqui, eu cultivava elas no substrato de casca de pinos no vaso plástico. Eu tentei cultivar elas aqui no vaso de barro, não consegui, não deu certo para mim, porque aqui é onde eu moro em Minas Gerais, no interior de Minas, né? Então é muito quente. E o vaso de barro, ele compete com as orquídeas, né? Porque ele absorve muito a umidade. Então, logo, logo elas estão secas. Então, eu não adaptei com o vaso de barro. No vaso plástico, deu muito certo, sabe? Elas estavam bem, estavam se desenvolvendo ali, estavam bem, estavam felizes. Mas quando foi, se eu não me engano, eu não lembro se foi agosto ou se foi setembro que eu comecei a passar elas pro toquinho. E assim, de lá pra cá, gente, esse é o resultado que eu tenho tido aqui com as minhas orquídeas. Muito enraizamento, vou mostrar aqui para vocês do que é que eu tô falando. Muito enraizamento. Estão todas assim, com muitas raízes. E raízes grossas, sabe? Então, assim, elas amaram. E eu observei também o que cada espécie gosta, qual a quantidade de iluminação que cada espécie gosta. E deu muito certo, sabe? Aqui na minha casa, eu só cultivo orquídeas no toquinho. Na chácara, eu estou cultivando, né? No toquinho e na pedra brita. E também, gente, eu tô assim encantada com o resultado que eu tive no cultivo de orquídeas no vaso plástico na pedra brita, só na pedra brita. Essa pedra de construção, sabe? Então, assim, tá dando muito certo. Olha esse enraizamento aqui. Cultivo de orquídea não tem milagre. Tem técnicas, existe técnicas que quando a gente consegue ter o domínio delas, dá super certo. As minhas aqui estão florescendo bastante. Tem cakes saindo. Teve uma pessoa que me perguntou aqui como que eu faço para as minhas orquídeas ter, né, soltar cakes, soltar mudas. Gente, é todo um contexto de adubação, de luminosidade, né? Quantidade de água que a gente coloca, de umidade, isso tudo influencia para as nossas orquídeas terem cakes. E assim, o resultado é esse aqui, ó. Muita floração tá vindo, muita floração mesmo. Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês deixem aqui nos comentários que eu faço questão de responder cada um de vocês. E lembrando, gente, que essa dúvida de vocês vai virar também conteúdo para um próximo vídeo. Um grande beijo no coração de vocês e até a semana que vem.